Olá, gente, tudo bem? Bom, gente, para dar continuação àquela série que eu falei que eu ia fazer sobre as minhas experiências religiosas e doutrinas espíritas, eu vou continuar essa falando sobre o kardecismo e algumas experiências que eu já tive, né? Eu vi que teve muitos comentários e muitos pedidos para que eu respondesse algumas perguntas sobre quais experiências sobrenaturais que eu já tive, né? Que eu vinha tendo, principalmente quando eu frequentava essas doutrinas espíritas. Pois bem, na época que eu frequentava o kardecismo, que é totalmente diferente da doutrina do Vale do Amanhecer, que eu fiz anteriormente o vídeo, né, que eu vou fazer de forma cronológica, né, as minhas experiências religiosas e espíritas, né. Foi o seguinte, na época que eu fui no kardecismo, o kardecismo já é totalmente diferente, né. A gente tem tipo digamos que é uma bíblia, né, espírita, que é o Espiritismo segundo Allan Kardec, né, em que a gente lê todas as passagens e as mensagens que tem nesse livro, né, e que um dos espíritos, né, que é chamado Espírito Emmanuel, ele fala sobre como é do outro lado da vida, né, o sentido da vida, sobre reencarnações, encarnações e sobre o sentido de que o ser humano vem ao mundo, né, com uma missão, né, uma missão de fazer uma história. E é isso que tem como finalidade o Espiritismo segundo Allan Kardec, certo? São ciclos de vidas, né, que uma alma só tem. Enfim, temos uma alma, mas que tivemos várias vidas, né, no caso. Bom, eu vou aproveitar falando sobre o kardecismo, né, que eu frequentava, que era kardecismo, era espiritismo de mesa branca. Simplesmente quem foi espírita e quem já foi sabe como é, que são sessões, né, que a gente faz algumas preces para espíritos perturbadores, né, que no caso são espíritos que ou passaram, né, dessa vida, né, morreram de forma trágica, ou então perturbadora, ou então deixou alguma coisa que nessa vida, alguma coisa inacabada, né, incompleta no caso, teve a vida interrompida, né, antes do tempo, da hora, alguma coisa assim. E lá a gente faz algumas preces para esses espíritos, né, principalmente para quem tem espíritos obsessores, né, que são chamados aqueles espíritos que nos perseguem, né, que no caso atrapalham a nossa vida, né, por conta de vícios materiais, né, que eles chamam, por exemplo, na teoria, né, do espiritismo, caso, vamos supor, vou dar um exemplo, eu sou fumante e eu tomo cerveja também. Então, se um espírito tinha todos esses vícios em vida e ele de repente me encontra, né, e tem essa simpatia por mim, né, principalmente pelos vícios que eu tenho aqui em Terra, como ele tinha antes, ele fica junto de mim, né, no caso. Então esse espírito fica me perturbando, por mais que ele não queira o meu mal, mas ele fica tirando as minhas energias, sugando as energias, como eles falam. Gente, lembrando que eu estou falando nesse vídeo sobre espiritismo, mas de que hoje eu sou uma pessoa cética, eu sou uma pessoa ateia, certo? Eu sou ateia, eu sou agnóstica ateísta. Enfim, eu não acredito mais em nada disso. Estou falando das minhas experiências, de quando eu acreditei em tudo isso, enfim. Continuando. Então eles acreditam muito nisso, que a gente deve sempre fazer preces, sempre fazer a caridade, né? Sempre doar. Tudo bem, isso aí, independente de religiões, eu sou totalmente a favor. No kardecismo eu não tive experiências assim de incorporação ou de outra coisa assim, nas sessões espíritas que eu ia. Nas sessões espíritas que eu ia mais para fazer preces e, sabe, pedir pelos meus entes queridos, pelos espíritos perturbadores, né? Enfim. Mas nessa época, né, eu também já tinha outras experiências, como eu já dormi e saí do meu corpo e me vi dormindo, né?
Eu já andei pela casa, tipo, eu já me vi dormindo e andei pela minha casa. Vi minha mãe dormindo, vi todos dormindo, vi outras pessoas que não faziam parte da minha família andando dentro da minha casa e me perseguindo como se fosse fazer algum mal pra mim, sabe? E, tipo, não era um sonho, na minha cabeça não era um sonho, não era uma ilusão. Era muito, muito verdadeiro, porque eu me via dormindo como eu estava, com a roupa que eu tinha ido dormir, minha mãe também, tudo como se eu tivesse acordada. Tive essa experiência sim. E, como eu disse no vídeo anterior, que eu vou deixar aí na descrição para vocês, se vocês quiserem assistir, né, como uma série, como eu tô fazendo uma série, né, de vídeos sobre experiências que eu já tive. E outras coisas mais, né? Eu tinha sonhos premonitórios, eu incorporava, eu sentia, eu via espíritos. Eu já tive uma experiência, aliás, várias experiências de, por exemplo, sentir alguém me sufocando à noite, e eu sem poder falar, sem poder gritar, sem poder me levantar, sem poder me mexer. Só que eu estava lá acordada. E eu sentia o corpo de uma pessoa em cima de mim, tirando o meu ar, me segurando, sabe? E eu sentia isso. Eu sentia como se fosse alguém em cima de mim me segurando, tirando a minha voz, tudo mais, e sem eu poder gritar sem nada. E eu só melhorava, e só acontecia isso, só terminava isso, acabava isso, quando eu rezava, né? Um Pai Nosso, né? Um credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, por aí vai. Porque eu acreditava muito nisso. Então, quando eu começava a rezar, né, fazer essa prece, né, uma prece, isso aí, tipo, ia embora. Eu tinha essas experiências mesmo, não era brincadeira, não era ilusão assim, né, na minha cabeça. Eu não conversava com espíritos, mas eu via, eu sentia se tinha, por exemplo, se eu chegasse num ambiente, eu sentia se esse ambiente estava pesado, se tinha alguma coisa, alguma energia ruim, né, de espíritos ruins ou então espíritos sofredores, né? E também tinha experiências de ouvir. Eu ouvia espíritos falando, várias pessoas falando ao mesmo tempo na minha cabeça e no meu ouvido também, como se tivesse alguém falando comigo. Eu tinha sonhos premonitórios, que realmente quando eu tinha esses sonhos premonitórios, e eu concluía que era alguma coisa que ia acontecer com fulano, cicrano, beltrano, ou então comigo mesmo, realmente, de fato, acontecia. Você pode me perguntar assim, se você teve todas essas experiências, Carol, como você se tornou uma cética? Pois bem, no vídeo anterior eu já disse pra vocês. Tudo autossugestão, simples assim. Tanto que quando eu parei de acreditar, quando eu caí na real, eu nunca mais tive uma experiência sobrenatural como essa. A partir do momento que eu parei de acreditar, eu comecei a ler sobre a autossugestão, né, e comecei a entender, a assimilar isso, eu nunca mais tive nenhuma experiência como essa. Desde os meus 15 anos que eu tenho experiências assim, espíritas, né, digamos assim, sobrenaturais. Eu via espíritos, eu ouvia, eu incorporava, eu sonhava, eu saía do meu corpo, entendeu? Eu tinha experiências maravilhosas também, não tinha só perturbadoras não. Eu tinha experiências maravilhosas de sonhar com espíritos, com parentes meus que já morreram, sabe? De encontros muito bonitos e coisas assim que sensibiliza qualquer ser humano, sabe? E quase que impossível você deixar de acreditar, de tão real que é quando você tem esse tipo de experiência. Mas quando eu vi que tudo isso é uma autossugestão, né? Simplesmente eu parei de ver, de ter essas experiências, né? Então aí é essa pergunta que eu faço para as pessoas que ainda acreditam nisso. Como uma médium, né? Como eu, que via, que ouvia, né? Que sentia, que previa e outras coisinhas mais, que depois em outro vídeo eu vou falar. Como eu hoje em dia não tenho mais nenhum tipo de experiência sobrenatural. Eu não sonho, eu não tenho nenhum sonho premonitório. Eu não tenho, nenhum espírito me sufoca, me tira o ar ou a minha voz. Eu não saio mais do meu corpo. Eu não vejo mais espírito. Eu não ouço mais espírito. Tudo acabou.
a partir do momento que eu deixei de acreditar e que eu vi que tudo isso é uma autossugestão da minha mente. A partir do momento que eu assimilei essa ideia, tudo parou, tudo acabou. Então essa pergunta que eu faço, principalmente as pessoas que ainda acreditam no espiritismo, que ainda acreditam nas doutrinas espíritas e tem religiões, acreditam em Deus, né? Nesse tipo de coisa, como pode isso então? Me expliquem isso, né? Se isso não é uma autossugestão, por que cargas d'água eu não tive mais essas experiências desde que eu caí em mim e vi que isso tudo poderia ser, né? Porque primeiramente eu tive a ideia de que poderia ser uma autossugestão. E depois é que eu tive a certeza de que isso era uma autossugestão, certo? Então, em outro vídeo, gente, eu vou contar sobre todas essas coisas, todos esses assuntos sobre autossugestão, que eu já disse para vocês que eu já li, que eu comecei a pesquisar e ler e assimilar, e por aí vai, para vocês entenderem como foi caindo a minha ficha, tá certo? Em relação a isso, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que está vendo esse vídeo, se inscreve aqui acima no canal. Comente à vontade abaixo. Eu estou moderando, mas eu libero assim que vocês forem comentando, eu vou liberando, tá? Não deixe de acessar o meu blog, que é carolzinha-pensatudo.blogspot.com. Também acessar o blog da Tropa Lanterna Verde, que é tropalanternaverde.blogspot.com. E, como sempre, se gostou, clica no joinha, né? Favorita o vídeo, compartilhe com todo mundo, né? Que é muito interessante essa experiência, né? Principalmente para as pessoas que ainda que acreditam sobre as doutrinas espíritas e de coisas sobrenaturais, né? Que na realidade é tudo super humano e natural, ok? Não tem nada de sobrenatural nisso. É uma pessoa aqui que está falando para vocês que já teve todas essas experiências e muito mais. Eu ainda vou contar outras experiências que eu tive em relação ao espiritismo e coisas sobrenaturais para vocês em outros vídeos, beleza? E é isso. Como sempre, tchau, tchau. Beijo.